mente. Peço até que jejue, porque nós estamos passando realmente um período de instabilidade. Já há muito tempo, mas parece que agora está ficando mais aguda, né, de democracia. E que Deus tenha misericórdia da nossa liderança, dos nossos próceres com sua compaixão. Eu queria relembrar o que eu acordei com vocês em relação à apostila, né? Eu acho que está tudo certo. Tem alguma dúvida? Alguém pode falar. Alexandre. Eu creio que Alexandre, não. Creio que está tudo certo. Nós vamos fazer as respostas apenas no arquivo de Word e será enviado por e-mail. Assim, foi acordado, né? Tá bom. Então tá. Eu vou... Alguém desligou o microfone? Isso, obrigado. Porque agora tá... bom. Meus irmãos, então Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. E vamos agora... Eu vou começar a nossa aula lembrando a vocês, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Quando diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos próprios como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis seja boa, e perfeita vontade. Meus irmãos, a primeira coisa que aconteceu na Terra após a criação do homem, em nível de, vamos dizer, de associação, naturalmente foi um culto que foi prestado por Caim e por Abel. Deus instituiu primeiramente o casamento e, com alguns estudiosos reformados estão hoje começando a pensar, o casamento, na verdade, não foi casamento per si, ou simplesmente por si. O casamento foi, na verdade, a primeira igreja organizada. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem, à luz de toda a Escritura. Por conseguinte, aquele primeiro casamento, na verdade, era a constituição da primeira igreja. E é bem sabido que aquele primeiro casamento nada era do que senão o protótipo, o primeiro tipo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele Adão, na verdade, era o filho de Deus, ou era, na verdade, o representante primário de Deus, e a sua esposa Eva seria a projeção futura como corpo dele para Cristo e sua igreja. Paulo vai abrir isso em Efésios, capítulo 5, de 22 a 33, onde ele vai dizer, eu me refiro a Cristo e à igreja, mas que o homem ame a sua esposa, que sua esposa respeite o seu marido. Nesse sentido, nós temos ali a primeira igreja. E com Caim e Abel, nós temos então o primeiro culto celebrado na terra. E o culto, na verdade, é o grande problema. Nós vimos há pouco tempo a famosa guerra da adoração, onde, na verdade, a gente experimentou uma situação internacional entre a briga de adoração antiga com a adoração nova, e aí eu lembro que o termo utilizado em todos os níveis teológicos era, na verdade, a questão chamada de louvor, ou a guerra do louvor. Mas a guerra do louvor, irmãos, ela não existe agora. Ela é a principal guerra do mundo. Ela começou lá, vamos dizer bem assim, no céu, com a rebelião de Satanás, né, de Lúcifer, como a gente comumente chama, quando ele resolveu deixar de adorar a Deus e, obviamente, por ser um ser, na verdade, espiritual, como também somos nós espirituais, a gente então passou a adorar a nós próprios. Né? Então, o problema é a adoração
é o ponto central de todo o universo. E a partir do Éden, a grande luta foi essa. A promessa feita a Eva: sereis como Deus, ou seja, sereis adorado, sereis a concentração, né? Ser o centro do mundo. Vocês serão o centro do mundo. E Eva acreditou nessa mentira, e a partir dali, nós vamos passar agora para uma guerra que é ininterrupta até a volta de Cristo, que continuará sem ser guerra, assim pela graça de Deus, é a nossa grande esperança, porque haverá novo céu e nova terra, nos quais habitarão a justiça, e Deus mesmo estará com eles. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e eles os servirão, e eles adorarão o Senhor. Então, esta é, portanto, o ponto primordial de todas as coisas, é o fundamento de todas as coisas. Eu gosto de dizer que nós não fazemos qualquer coisa senão todas as coisas relacionadas à adoração. Adoramos é o fato essencial da nossa existência. Estamos tratando, portanto, do capítulo 21 sobre o culto, e também do segundo mandamento, que é: não farás para ti imagem de escultura. Observe, no primeiro mandamento não terás outros deuses. Obviamente, Deus está requerendo a sua absoluta centralidade de todas as coisas. Ele é o centro absoluto. Ele é o Deus verdadeiro. Então, a quem adoramos é a primeira pergunta. Mas já no segundo mandamento, nós já temos a colocação centralizada no culto. Você, então, observa que se existe preocupação, vamos dizer assim, espiritual, como primazia, é que Deus seja o centro. Mas se existe na terra, o segundo mandamento, então, vem dizer que o culto é na terra. A primeira obrigação, depois de descobrir a essência e descobrir a existência divina. Então, o culto é, portanto, o centro. E se fazemos teologia para adorarmos corretamente. E se fazemos missão para adorar corretamente. Não é outra função do missionário e do evangelista, senão que ele vai para toda a terra para chamar a todos que adorem a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a nossa principal função é essa. E a função principal da igreja também, portanto, é a adoração. A igreja existe, estou repetindo, a igreja existe não para fazer missões, não para fazer obra assistencial, não para isso ou para aquilo. A igreja existe, vamos dizer, até mesmo para comunhão, que é, eu creio, uma das prioridades da igreja. Mas a igreja existe, antes de todas as coisas, para adorar a Deus. Então, é a adoração, portanto, o culto, portanto, a mais importante preocupação e a mais importante ação, a mais importante coisa da terra. Daí, eu não creio que nós podemos superestimar o culto. É impossível superestimar. Ele tem prioridade absoluta. É tanto que você vai observar que Deus, nas Escrituras Sagradas, suporta muitas coisas. Ele suporta a poligamia, ele suporta na verdade, há pecados que a gente observa nas Escrituras, que a gente vê constantemente Deus tendo misericórdia. Mas tem uma coisa, que sempre Deus entra com fúria, com ira total, é quando o culto é errado. Isso começa com Caim. A Bíblia fala que Deus não gostou de Caim e nem de sua oferta. E Deus abominou, e Deus rejeitou Caim com a sua oferta. E a gente vai observar que toda vez na Bíblia Sagrada, que a questão é culto, que a gente tem a ação divina de uma maneira muito fulminante. E você vê isso, por exemplo, na cerimônia que depois, posteriormente, foi estabelecida no tabernáculo. Como que Deus tinha exigências peculiares, detalhadas, totalmente detalhadas em relação ao culto. O culto, portanto, é a menina dos olhos de Deus. Por que será
que Deus tanto importa com o culto, porque, na verdade, irmãos, é a adoração, a nossa contemplação divina, é quando, de fato, nós contrastamos com a luz divina e a nossa existência na criação, na similitude, na semelhança com o Senhor, nós então existimos na semelhança com Deus. Fora disso é morte. Quando nós rompemos com Deus, morremos. E nós só nascemos quando de fato a luz de Deus brilha em nosso rosto. E nós nos tornamos, portanto, espelhos, conforme é uma tradução boa. Vocês serão feitos imagem e semelhança de Deus. Então, o culto é, por isso, a coisa mais importante da terra. E se errarmos em qualquer outra medida, a gente sempre vai ter uma chance para consertar. Mas se errarmos com relação ao culto, não há esperança. Não existe esperança. É o que a Bíblia mostra. É morte. É, na verdade, execução. Aí nós vamos ver, durante todo o transcorrer da história bíblica, né, em que as pessoas erraram em relação aos tratamentos em relação ao culto. Você vê como aquele episódio triste que Davi fez e programou uma mega festa que terminou numa mega tragédia, quando Uzá foi tocar no carro que estava conduzindo a arca e foi eliminado, foi executado pelo Senhor. Aquela festa terminou em lágrimas e Davi percebeu que ele não estava fazendo culto, que ele não ia fazer o culto de acordo com as orientações básicas de Deus em conduzir a arca por bois, sendo que ela tinha que ser conduzida pelo ombro dos sacerdotes. A arca devia ser conduzida daquela forma. Já Davi, então, estava errando, começando a errar no que concerne aos procedimentos adorativos. Nós vamos ver depois que esse Deus que é do Velho Testamento, que não é o demiurgo, definitivamente, que não é o Deus de ira, simplesmente como alguns teólogos querem expressar, mas você vai ver que esse Deus glorioso e bendito para todo sempre é o mesmo Deus do Novo Testamento. E, de novo, nós vamos ver que no Novo Testamento a gente observa que a primeira coisa que ocorre na igreja cristã, que depois de receber a glória da visita do Espírito Santo no Pentecostes, a gente vê Deus punir um casal, né? Que foi Ananias e Safira. Deus os pune com a morte. Deus deu poder a Pedro de matá-los ali diante de todo mundo, diante de toda a igreja, por um erro cultico. Que erro cultico? É o erro terrível da hipocrisia na igreja. Era alguém querendo fazer teatro na igreja. Era alguém querendo fazer alguma coisa que Deus não tinha pedido, porque a adoração tinha que ser de coração. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós temos, portanto, irmãos, um assunto hoje que é do culto, o capítulo 21 da nossa Confissão de Fé, que, eu repito, não há como a gente superestimar. E se há uma coisa que Satanás muito deseja, é que os que estão preparando para levar o povo para a santa adoração, titubeiem, vacilem, realmente ignorem essa mais importante função na terra. E nós vemos que a igreja, meus irmãos, tem realmente feito isso durante toda a história. Quando a igreja erra em relação à sua natureza, que é glorificar a Deus, e por tabela, a igreja erra em como fazer isso, eu diria que no primeiro mandamento está, portanto, fixado a quem devemos adorar. O segundo mandamento é como devemos adorar. No terceiro mandamento é a nossa, vamos dizer, existência em adoração, porque quando diz santificar o nome, e devemos santificar o nome, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
quando eu estou santificando o nome de Deus, eu estou adorando a Deus da maneira correta, no sentido de minha vida de obediência, de minha vida de santidade. Eu não santifico a Deus mais do que Ele já é santo. Deus não tem como ser mais santo do que é. Mas quando Deus ordena que nós devemos santificá-lo, ou santificar o seu nome, honrar o seu nome em santificação, na nossa vida, ocorre que então aí isso concerne a minha existência santa, a minha vivência santa. Quanto mais eu viver de maneira santa, então mais santo será conhecido o nome de Deus em mim, o nome de Deus naquilo que eu faço. E o quarto mandamento vai tratar do tempo santo de Deus no culto, do culto santo de Deus no tempo certo de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então você observa que os 4 primeiros mandamentos relacionados aos nossos deveres para com Deus, o que nós denominamos de primeira tábua da lei, em todos os mandamentos afuniram no culto, na adoração, sendo que o segundo, por ser já o segundo, e o primeiro, vamos dizer assim, que relaciona-nos com o Altíssimo, que no primeiro mandamento se apresenta e se mostra. Nós temos então no segundo mandamento, com certeza, aquilo que é de mais importante. Eu trato, portanto, com meus alunos, com esses que Deus chamou para o sagrado ministério, eu trato com vocês como que a graça de Deus assim me permita, é que eu trato com aqueles homens que hão de ser na mão do Todo-Poderoso o grande instrumento do Altíssimo para levar a sua santa igreja àquilo que ele mais deseja. Se a gente vai dizer que Deus deseja alguma coisa, ou seja, que ele seja adorado em espírito e em verdade. Então, nesse propósito, é que a nossa colocação, é que a nossa aula, é que o nosso trabalho agora deve voltar. Então, nesse sentido, eu teria alguns caminhos para tratar com vocês. Eu creio que, olhando a nossa confissão de fé, pois não? Pois não. Desculpe como cortar aí, professor, interromper, mas o senhor poderia... que cortou para mim aqui, está cortando, e eu entendi em relação aí ao primeiro mandamento, o senhor falou que o primeiro é a quem devemos adorar, o segundo, como devemos adorar, que a gente aprende aí, né, nessa parte de para com Deus. O terceiro e o quarto não deu para eu pegar. Você poderia repetir, por gentileza? Sim. Pois não, querido. O terceiro mandamento vai tratar da nossa natureza vai tratar do envolvimento daqueles que adoram. Entretanto, compromisso com Deus, mas quando fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, indiretamente está dizendo, santificado seja o teu nome, que é o primeiro pedido da oração dominical, tu te lembras? Primeiro pedido da oração dominical. Então, sendo assim, o nome de Deus não pode ser mais santo do que é. Eu não tenho como santificar mais do que Deus seja santo. Ele já é santo no totum. Não há como santificar mais. Então, como que eu vou pedir santificado seja o teu nome, ou vou dizer, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Para mim, há um casamento entre este terceiro mandamento e o primeiro pedido da oração do Senhor. Ou seja, eu santifico o nome de Deus quando eu o adoro de maneira santa. O santo sou eu. O santo mais santo serei eu, no sentido de que, ao adorar o meu Pai Celestial em pureza, em espírito e em verdade, eu faço com que o nome do Senhor, aqui na terra, seja ilustrado, seja, na verdade, brilhante. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E que luz é essa? É a luz do Senhor. Nós nada fazemos senão refletir, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Olha aí, olha o funilamento de fazer boas obras, de fazer viver a vida santa e glorifica o vosso Pai que está no céu. Então, não é isso que eu estou repetindo. E o caso, meu irmão, eu trabalhei sobre a questão do tempo santo, ou do tempo separado, a cronologia que nós gostamos. Então, o primeiro, a quem? O segundo, como. O terceiro, a maneira, no sentido da nossa existência na adoração. O quarto é o tempo que é consagrado a Deus. Sendo que o Shabat de Deus, ali, lembra-te do dia de sábado, o sábado ali, nós vamos lembrar o seguinte,
é que, na verdade, o sábado é como o fruto lá no Éden, é como o dízimo na nossa contribuição, é como, afinal de contas, eu diria o seguinte: o sábado não é nada mais, nada menos do que, assim, como é que a gente fala em português, que a gente usa, é uma metáfora que a gente usa para falar o todo pela parte. Vocês estão lembrando? Quando você expressa em português o todo pelas partes. Em outras palavras, quando eu separo o sábado, certo? Quando eu separo o sábado, na verdade, eu estou consagrando o tempo todo no sábado. Ou seja, o sábado para mim, o descanso, ou esse dia que eu separo para Deus, na verdade, ele santifica todos os outros. Se eu metonímia, talvez alguém sugeriu metonímia, mas talvez tenha outro lugar. Então, é uma cultura de linguagem. A gente toma tudo pelas partes. Daqui a pouco talvez venha à minha mente e a gente vai tentar ver, mas vocês vão esforçando aí, vendo como pode fazer. Bom, mas o que eu quero dizer é que quando eu santifico o sábado, eu santifico todos os outros dias nele, por ele, porque ele é a funilação, o afunilamento cronológico. E quando eu vou para o Novo Testamento, eu vou verificar que, na verdade, a minha existência é sabática. É sabática. É a parte pelo todo mesmo, metonímia, né? Então, obrigado. Eu creio que seria essa figura de linguagem. Muito obrigado. A metonímia, que quando a gente quer falar o todo, fala por uma parte, né? Então, é mais ou menos isso aí. Que o sábado para mim, ou o dízimo para mim. O que é o dízimo para mim? O dízimo é todo o meu salário, porque, na verdade, o dízimo consagra, a outra parte fica comigo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Bom, como eu disse a vocês, nós temos aqui, no capítulo 21, vai dizer o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E eu incluiria aí, né, o que Jesus tinha feito lá fez no Novo Testamento, de todo entendimento, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Bom, vamos começar aonde devemos começar. Para mim, a primeira coisa que deve ornar a nossa mente, o nosso pensamento em relação à adoração, isso eu creio que é, vamos dizer assim, a prioridade mental, a prioridade intelectual, a prioridade espiritual. Quando eu lembro de culto, é que eu estou tratando com a soberania de Deus. Ou seja, eu vou adorar um rei. Eu vou adorar um rei. Eu vou prestar a minha adoração como tributo. A minha adoração é um tributo, é um dever tributário. Eu estou tributando a Deus. Tributar ao Senhor, ó filhos dos homens, dos povos. Tributar ao Senhor glória e força. Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, né? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, eu tenho que lembrar, a primeira coisa, que eu não estou me dirigindo na adoração a qualquer outro, senão a uma divindade que é realeza, majestosa, soberana. E daí eu tenho que ter toda a cautela, porque o grande problema dos povos é esse: como poderemos adorar a Deus? E eles então, na sua loucura, sabendo que é para esse fim que eles existem, eles então, sabendo
que tem que adorar. Então, eles inventam, eles fazem deuses, como em Romanos capítulo 1, mostra que essa ansiedade, essa necessidade adorativa, ela está plantada no coração do homem. O homem precisa adorar. Então, ele faz imagens à sua semelhança. E ao invés de adorar o verdadeiro Deus, como ele instituiu na sua palavra, ele adora a si mesmo. Ele, na verdade, faz Deus à sua própria imagem. E aí, daí, ele passa a adorar tudo aquilo que é da natureza, que afunilha-se nele como criado. Então, ele vai adorar os astros, ele vai adorar, na verdade, os animais, ele vai adorar a si próprio, ele vai adorar a Satanás, a carne, ao mundo, ao sexo e a tudo mais. Porque essa é a necessidade fundamental. Mas eu diria, então, que a primeira coisa que vai ornar a minha adoração é a pessoa a quem eu vou adorar. Importa a pessoa a quem eu vou adorar. Então, ele é o Deus glorioso, o majestoso, o soberano. Então é dito que a luz da natureza mostra que há um Deus. Esse Deus não é Deus que existe, né? Eu gosto de falar que a Bíblia não quer provar que Deus existe. Ninguém prova que Deus existe. E para mim, Deus não existe. Quem existe sou eu. Deus é para todos sempre. Lembra que o que eu quero dizer é que Deus não é a existência de Deus, assim que como nós existimos, sim, porque nós levamos uma existência de quem é eternamente. Deus é. Portanto, ele começa a unir Gênesis. Ele fala assim, vamos lá. Primeiro você tem que saber, descobrir e entender que existe um Deus. E esse Deus sou eu. A Bíblia começa, no princípio criou Deus, o céu e a terra. Pronto. Deus não vai dizer, oi, muito prazer conhecer você. Não. Deus é eternamente. Nós é que existimos pela derivação de Deus. Nesse sentido, a natureza mostra que Deus, que há um Deus, né? Que tem domínio, soberania sobre tudo. E aí, naturalmente, eu diria na segunda que a existência humana é adorativa. Ou seja, a principal coisa que o homem faz é adorar. E é notável, né? É muito notável que a gente perceba uma coisa, que as atividades humanas, geralmente as atividades humanas são designadas pela humanidade em relação à adoração. Por exemplo, eu acho que eu até partilhei com vocês isso, se não me engano, porque eu dou muita aula, todo dia estou dando aula, estou gravando para os meus alunos, perdão, e assim por diante. Mas a gente percebe que todas as atividades humanas que a gente tem, né, elas são linkadas à adoração. E é notável também que a tudo que o homem faz, ele consagra a alguma divindade, né? Aqui no Brasil, nós temos o transporte, né, dedicado a uma divindade que carrega o menino Jesus, né? Eu não sei se é São Sebastião ou não. É um outro santo lá que é São Cristóvão, né? Acho que é São Cristóvão. É ele que carrega o menino Jesus. Então, ele é o padroeiro das atividades, vamos dizer, de transporte. Mas você tem outras atividades em que a medicina, né, ela é dedicada a Asclépios, Ressoter, o Salvador. Asclépio é aquela serpentezinha que você vê naquele símbolo da medicina colocado no peito dos médicos, que desenhozinho daquela serpente que está enrolada numa haste. Ali é Asclépios, o Deus Salvador. Parece que era o Deus da cidade qual é aquela cidade que ele fala, concede que de mim compre ouro refinado e colírio para ungir os teus olhos, né? Era a cidade de... E agora Tiatira, eu não vou lembrar aqui, mas uma daquelas igrejas a qual foi destinado o Apocalipse, e aquela cidade, ela foi construída em cima onde houvera
E agora? Ai, meu Deus, me perdoe que eu vou ter algumas dificuldadezinhas hoje em lembrança devido ao cansaço. Mas uma daquelas cidades que foi construída em cima de um platô onde explodiu um furacão. Não, furacão? É furacão não, furacão é vento. Me ajuda aí, que sai fogo da terra. Olha, nada, me ajuda aí, me escreve o nome do negócio. Vulcão, menino querido. Pronto, agora todo mundo, maravilha, obrigado. Então, essa cidade de cima de um platô onde houver um vulcão. E por isso a terra ali era muito substanciosa, era muito fértil. E aí a fabricação de tecidos, né, a fabricação de produtos que faziam a medicina, como o colírio, era um negócio muito espetacular. Não é? Então, nesse sentido, a gente vê que a medicina tem a origem nesse aspecto, também ela tem origem, a sua funcionalidade, ela tem origem também a consagração a uma divindade. Assim por diante. Eu não vou lembrar aqui, falo detalhadamente, mas quase todas as atividades, principalmente aquelas originárias, que depois foram criando braço para tudo que é especialização, como hoje nós as temos, né? Laodiceia, isso! Obrigado, gente boa. Laodiceia, exatamente. Então, a gente percebe nisso, irmãos, que a adoração, portanto, é a nossa vivência. E eu diria, por exemplo, que eu li para vocês em Romanos 12, 1 e 2, onde fala, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, né, o verbo ali para didumi, né, esse verbo era a apresentação, ela era o verbo utilizado para a adoração veterotestamentária, quando o sacerdote oferecia, para didumi, oferecia o animal a Deus morto. Então ele roga-vos, pois, a Deus que vocês ofereçam a vossa vida. A vossa vida é o culto integral. Você adora a Deus no que é tempo, você adora a Deus no que é ação, você adora a Deus em tudo. Em tudo quanto fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Mas o que é impressionante é que se em Romanos 12 a vida é a adoração a Deus verdadeiro, como o culto racional, o logiken latreia em grego, a palavra logiken, o culto lógico, o culto racional, o logiken latreia é um culto que é expresso, vamos dizer, acima do sensual. É um culto que, na verdade, ultrapassa o sensual. O culto é espiritual. O logiken latreia está ligado lá. Mas o paradidumi, ou seja, que ofereceis, ele é lembrado em Romanos também, capítulo 6, eu creio o versículo 13, onde Paulo diz, irmãos, não ofereçais, paradidumi, os membros do vosso corpo ao pecado, ou seja, ao diabo, aquele que é o incentivador do pecado. Então, não apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, ou seja, não adorem o pecado. Então, o que nós podemos concluir disso aí é que o homem adora ininterruptamente todo momento. Ele está dormindo e no dormir ele está adorando. É por isso que alguns puritanos, né, ao acordar, pediam a Deus misericórdia. Tal era o nível de comunhão que tinham com o nosso Santíssimo Deus, que eles tinham tão firmemente o senso da pecaminosidade, que os puritanos, muitos deles, quando acordavam, eles se ajoelhavam e clamavam misericórdia ao Senhor pelos sonhos ou por aquilo que ocorreu durante o período que eles dormiam, porque eles podiam crer, como nós temos que crer, que até dormindo nós estamos pecando, nós somos de natureza pecaminosa, e até dormindo nós pecamos. Daí eles clamavam a Deus misericórdia e perdão, porque até dormindo, sabiam eles, estariam pecando. Porque pecar não é você não saber que está fazendo alguma coisa errada.
Porque muitas vezes o salmista disse que nós não pedimos perdão a Deus, ou expressa, né, que Deus perdoasse ele os pecados que lhe eram escondidos, ocultos dele próprio. E essa é uma desgraça terrível do pecado. O pecado é uma coisa tão danosa, tão destruidora, tão desgraçadora, que ele é mais ou menos agora como o Covid, né? O 19, ou também como a lepra. A pessoa já tem a desgraça, já tem a enfermidade, mas ainda não sabe. Daqui a pouco vai começar a aparecer os sintomas da enfermidade. Deste modo, a nossa pecaminosidade está aí. E daí, olhando Romanos 12, e Romanos 6,13, Romanos 12, 1 e 2, e Romanos 6,13, nós temos clarissimamente um fato de que estamos, toda a humanidade, adorando a todo momento. O problema não é que nós não estejamos adorando, mas o que nós estamos adorando, a quem nós estamos adorando. E aqui é que jaz o cerne. Em tudo que fazemos, nós estamos adorando. Política é um Deus. E nós estamos vendo hoje, é lógico, eu particularmente trabalho muito pela politização do brasileiro e dos crentes da minha igreja. Eu creio que nós não podemos ser seres apolíticos, absolutamente, nem como pastor. Eu escrevi um artigo no meu Facebook sobre isso essa semana, e eu disse que pastor não pode falar em política, de jeito nenhum, né? Crente não pode, esse assunto é para eles do lado de lá, é do século, essa dicotomia maldita que nós aprendemos, né? Que nós só somos gente da igreja, vós sois sal da igreja, sal da terra, não, sal da igreja, luz da igreja, não, somos sal da terra e luz do mundo, nós somos seres políticos, primeiro somos seres espirituais, em seguida somos políticos, somos seres naturalmente sociais, porque nós vivemos em sociedade, somos seres econômicos, porque trabalhamos, somos obrigados, Deus ordena que nós trabalhemos. Então, mas em todas essas esferas, nós somos primeiro e antes de tudo espirituais. Mas o que está acontecendo hoje? Acontece hoje com a nossa igreja um grande perigo, porque uma vez que nós somos politizados, o que é absolutamente necessário para a nossa influência neste mundo perdido, temos que ser seres políticos, e somos, querendo ou não, você pode dizer que você não é um ser político, você depende da política. O dinheiro que você vai comprar o leite agora de manhã, vai dar para comprar o leite ou não, dependendo do voto que você deu no passado. É simplesmente assim. Apesar eu não sou político, é sim. Se você tirou o dinheiro do bolso, esse dinheiro está no seu bolso, é de César. Foi César que instituiu esse dinheiro. Você não dependeu para viver, não. Então não há como independer da política. E por isso é que nós somos uns tolos, muito tolos. Agora, o que acontece? Nós só não tratamos a política como Deus. Nós somos seres espirituais politizados. Mas quem não tem um Deus verdadeiro, tem a política como Deus. Daí, por exemplo, no trato do sexto mandamento, o nosso comentarista que a gente tem no nosso comentário ao como é que chama? O Catecismo Maior, Johann Gerhard Voss, ele trata no oitavo mandamento e ele fala clarissimamente, não há como um cristão ser comunista, porque o comunismo é uma religião, mas tudo é religião, medicina é religião, não é? O esporte é religião. Eu sempre brinco com meus filhos aqui que quando a gente vai assistir um campeonato, a gente fala assim, olha, primeiro tem o hino de louvor, né? Geralmente o hino nacional, então tem o hino, cântico, louvor, né? Depois tem tudo relacionado o jogador quando faz o gol, faz o sinal da cruz, e o povo fica fazendo reza, orando, entende? O estádio vira um verdadeiro templo, né? Em que a gente vê atitudes totalmente adorativas. Eles são do futebol, corpo e alma, assim como nós somos corpo e alma, né? Para a adoração do Senhor. E nesse sentido, irmãos, nós vamos lembrar que, primeiro, adoramos a uma realeza, a um soberano. Em seguida, nós devemos lembrar que adoramos de maneira vitalícia. Então, esse Deus que tudo domina e que soberanamente está sobre tudo, que é bom,
olha só, e que faz o que é bom. E assim, nós temos aqui essa colocação, que faz o que é bom a todos. Só um minutinho, isso, deixa eu eliminar ali. Que faz bem a todos. E que, portanto, ele deve ser, olha só, a primeira coisa que é dito em relação à nossa, a nossa relação com o culto na confissão de fé é temor. Lembra que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Olha, irmãos, e é interessante isso, porque tanto em Deuteronômio, capítulo 12, 28 a 30, o Senhor Deus diz assim: quando vocês entrarem na terra prometida, acautelem-se, cuidado, não vão procurar saber como aqueles povos daquelas terras adoravam aos seus deuses, e dirás no seu coração: do modo como este povo adorava o seu Deus, assim faremos nós. Alto lá, diz o Senhor, porque vocês vão adorar não é de acordo, não é do modo como eles adoram os deuses deles, não. Porque tudo que é profano, tudo que é odioso a Deus, eles fazem. Até seus filhos, eles matam para os deuses dele. Então nunca dirás, assim como este povo adora o Deus deles, nós adoraremos o nosso. Aí, meus irmãos, está o princípio fundamental do culto presbiteriano. Nós não imitamos o mundo para adorar. O mundo quer ocupar o lugar na igreja. Quando vives o abominável da desolação, ocupar o lugar santo, quem lê entenda. A igreja se torna mundana, a igreja se torna secularizada quando a sua adoração. Deus guarda lá na frente a coisa fundamental que está lá na frente. O que o povo de Deus está olhando lá na frente vai imitar do lado de cá. Se colocar o mundo lá na frente, o mundo entrou na igreja. Então o cuidado com o que faz lá na frente é fundamental para o sacerdote de Deus. Ali na frente eu tenho que expor a Cristo. O povo tem que ir para a igreja e quando estiver adorando, lá no púlpito tem que ver a Cristo, porque Cristo será o que ele vai refletir no dia a dia da vida dele. Então é sagradíssimo que nós cantamos, é sagradíssimo que nós lemos, é sagradíssimo que nós falamos. Oh, meus irmãos, se eu disser a vocês que todo o cuidado que tivemos com o culto é pouco, eu diria que é pouco. Então, é importante a gente lembrar isso, que lá em Deuteronômio 12, o Senhor fala: vocês não vão adorar, definitivamente, vocês não vão copiar, vocês não vão imitar a adoração daqueles povos lá fora. O que eles oferecem aos deuses deles lá, eu não quero que vocês ofereçam a mim, porque Deus tem o seu culto de uma maneira totalmente detalhada. O Velho Testamento, até as pinças que se usavam, até as escovas que se usavam para utilizar os instrumentos, eram tudo rigorosamente santificado, separado. A música era separada, era chamada música de Deus. Depois, com um tempinho, você vai lá para Crônicas e você vai ver ali quando trata da música, dos sacerdotes, dos instrumentos, tudo é relacionado a Deus, é de Deus. Nem todo instrumento podia ser utilizado, mas apenas aqueles que eram chamados instrumentos de Deus. Está claríssimo lá escrito, instrumentos de Deus. Não era todo qualquer instrumento. Por exemplo, o pandeiro não entrava no culto propriamente. O pandeiro era muito usado na dança, como Miriam dançou. O pandeiro era usado em todas as circunstâncias lá. Mas quando você faz um estudo bem detalhado dos instrumentos que eram utilizados no culto de Israel, o pandeiro não entra. Como também não entrava a sabecá, aquela chamada harpa de 3 cordas, que era muito utilizada no culto da Assíria. Eu sei disso, irmãos, porque eu tive que estudar demais da conta, tanto no Rio de Janeiro, quando assumi o pastorado da primeira igreja presbiteriana de Niterói, eu tive que estudar, porque eu cheguei na primeira igreja, era uma igreja muito grande, a igreja, talvez a primeira de Niterói, é a terceira igreja no Brasil, que o templo é mais lindo, é chamado de vitrais inclinados. Cada vitral da igreja de Niterói foi importada da Alemanha na época. A igreja é muito rica. E cada vitral custava naquele período a faixa aí de, eu acho que era R$6.000, aproximadamente. Era 60 mil, 6 a 60 mil reais. Cada vitral. E havia 22 vitrais inclinados. A outra igreja no Brasil era a Catedral de São Judas Tadeu e a Catedral de Brasília. Eram as únicas igrejas do Brasil que tinham os famosos vitrais inclinados. Bom,
A igreja de Niterói tinha um culto muito solene. Quando eu cheguei lá, o conselho era muito rigoroso, o culto era muito solene. E eu, muito jovem, né, assumindo o pastorado lá, a mocidade da igreja numa luta danada para poder comprar uma bateria. Adivinha o que eu fiz? Eu prometi à mocidade que eu ia levar o assunto ao conselho e ia defender. E, de fato, defendi até quase a ser expulso da igreja, porque o conselho não aceitava. Eram 11 presbíteros e eu. Discutimos cerca de 2 horas e meia, porque eu tinha prometido à mocidade que eu ia convencer o conselho para comprar a bateria. E aí, depois de 2 horas e meia de debate sobre compra ou não compra, eu pus a votação e nós tivemos 11 votos contra e só teve um a favor, que foi o meu voto. E aí eu perdi a mocidade porque não consegui convencer o conselho. E perdi o conselho da igreja porque tinha prometido à mocidade que eu ia convencer o conselho. E um presbítero, então, que era muito conciliador, falou: reverendo, nós não vamos, afinal de contas, ficar muito... Alexandre, essa eu amei. Acho que foi você mesmo que falou, né, Alexandre? Não foi 7-1, não. Foi 11-1. Não, vocês não imaginam. Vocês não podem imaginar como que eu fiquei desesperado quando começou a votação. Eu fiquei horrorizado dentro do conselho. Foi realmente um dia, para mim, muito horrível no meu ministério, um dos piores dias. Mas um presbítero que é aconselhado, reverendo, o senhor está chegando, nós estamos no 5º mês, que era o mês da mocidade, né, o mês de maio, e foi naquele mês que nós fizemos o pedido ao conselho e eu fui defender. E disse: reverendo, o senhor está no 5º mês aqui na nossa igreja, a gente não quer ter dificuldades a partir de agora com o senhor, então nós vamos só pedir ao senhor uma coisa. O senhor vai estudar esse assunto com afinco, viu? E nós queremos liberar o senhor para ir para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá o senhor vai estar sobre instrumentos e vai fazer um relacionamento com a Bíblia, e aí tem alguns livros também que o conselho gosta que o senhor estudasse, publicados pela Igreja Batista, sobre instrumentos na Bíblia, etc. e tal. E, meus irmãos, eu tive que estudar barbaridade para poder defender. E, ao final da história, quem acabou pulando para o lado dos 11 fui eu. Porque, realmente, naquela conjuntura, eu não tinha como. Era absolutamente impossível que eu pudesse defender um instrumento daquele estilo para a adoração do Senhor, mediante tudo que eu pude aprender. Bom, de Niterói, adivinha para onde eu fui? Salvador. Cheguei em Salvador, estava tendo um maior conflito no conselho da igreja. Era um conflito também instrumental. Parece que a coisa estava... Quase que eu procurei o bispo Macedo para poder ver se tinha um jeito de melhorar o meu ministério. Isso. Lá era adoração de Olodum. E a mocidade estava começando a lutar para trazer para a igreja exatamente... Eu indicarei sim, eu fiz a minha tese de doutorado em cima desse assunto do culto. Então eu tenho graças a Deus, e há fontes novas hoje excelentes também. Mas, meus irmãos, eu me lembro chegando a Salvador, os meninos estavam treinando para apresentar no culto de adoração uma música que era feita acerca dos tambores, com tambores, né? E agora, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu sei que era um ritmo que é feito em nível de tambores, só tambores. Eu me lembro bem que esse era assim, o top da música baiana na época. E aí, eu me lembro que chegando lá, eu já cheguei a minha fama era que eu não aceitava cânticos de jeito nenhum no culto, que eu não aceitava instrumentos de jeito nenhum no culto. E depois o puritanismo acabou passando por cima de mim. Eu até brinquei que eu cheguei lá, o reverendo Josafá, na época, ele estava do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né? Porque ele era bem pentecostal. Pentecostal mesmo, o reverendo Josafá era pentecostal mesmo. Fazia um culto que era uma celebração, uma pulação e bateção de palmo, um negócio total. Eu cheguei lá e o Josafá estava do meu lado. Pois o Josafá passou por cima de mim em 2 anos e pulou para o lado direito. E outra coisa, ele ficou mais reformado do que eu, virou puritano na época. E aí eu me lembro, eu achei tão engraçado. Agora eu que sou liberal em relação ao culto, porque eu ainda canto os corinhos, alguns cânticos que eu sei que são muito depurados e são muito bíblicos, mas ele passou a cantar só salmos, né? Salmo da igreja. Então, mas aí o que aconteceu? Agora, não foi o conselho que me designou a estudar o assunto, porque a mocidade da igreja, que tinha e que queria colocar o Olodum, um tipo de ritmo no culto, e eu falei com eles que
que não gostaria, e já estava ensaiando já para acontecer isso, sem contar que eles já cantavam lá corinhos com o ritmo do deboche, né, que é a dança da galinha, que foi Luiz Caldas, aquele cantor baiano que inventou o ritmo do deboche. Também eles estavam começando a experimentar aquele outro ritmo do rela-rela. Eu agora esqueci o nome do ritmo mesmo. Era rela-fivela. Então, era um outro tipo de dança que eles inventaram. Então, mas os corinhos já tinham esses ritmos. Só não faziam isso dentro da igreja, naturalmente, porque ainda o progresso não tinha chegado, como aconteceu em outras cidades, onde hoje o carnaval é tocado literalmente em todos os seus esquema dentro do culto. Aqui na Lagoinha, por exemplo, faça um culto com mestre-sala, mestre-bandeira, tem tudo direitinho, aqueles apitos, aqueles gritos, aquele ritmo de samba, tudo dentro do templo. Vocês já viram lá, né, a mocidade da Lagoinha, a mocidade secreta da Lagoinha, que faz o carnaval. E agora o Malafaia também, né, que resolveu ficar bem mais capaz de juntar dinheiro, que também inventou o carnaval na igreja dele. Né? Você chegou a ser rei momo, menino amado? O que é isso? Bom, vamos lá. Então, aí o que aconteceu comigo? Eu tive que ir para o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade da Bahia, entende? Então, eu tive que ir para o Centro de Estudos Afro-Orientais. E lá foi que, então, tive que estudar os ritmos baianos, de como eram, por que eram. Estudei o samba, de onde vem o samba, vem de semba, que é a palavra para umbigo no Iorubá, entende? Que da tribo africana, que veio para a Bahia, que veio para o Rio, aliás, como samba, e depois veio para a Bahia. Então, e que os negros africanos, então, tinha essa chamada dança do semba, a dança do umbigo. Essa dança do umbigo era um ritmo que se usava nos cultos afrodisíacos, quando as meninas da tribo chegavam na idade de ovulação. Então havia uma consagração das meninas e os sacerdotes, então, faziam-nas dançar, elas treinavam uma dança em que o umbigo era o centro, o movimento do quadril, ressaltando o umbigo. Então concentrava-se o umbigo e citavam-se o sacerdote e terminava o culto num bacanal de relação sexual, a primeira relação da menina com o sacerdote. Bom, isso era a origem do samba, do semba. E você sabe que ouvir o samba é uma dificuldade terrível, né? Terrível, porque não dá para segurar o quadril quando começa aquele ritmo miserável que dentro de um critério cultural magnífico. Eu chamo isso magnífico porque o homem foi criado à imagem de Deus e como ele é inteligente para descobrir as coisas que, infelizmente, usa por mal, né? Mas como ele conseguiu descobrir esse ritmo que fala estritamente as regiões, através do cérebro, as regiões eróticas nossas. O samba tem esse mistério. Uma criança de 2 aninhos começa a tocar o samba e você vai ver que ela começa a balançar. Ninguém nunca ensinou para ela, mas é porque exatamente isso é feito através do som na nossa mente, no nosso cérebro. Bom, eu estudei tudo isso, hoje eu sou um doido. Eu sou criticado no Brasil todo. Eu realmente não sei nem como é que eu sou professor de seminário, um pastor, porque a maioria acha que eu sou um pirado total, né? Eu aprendi, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o melhor som para o motel, isso eu aprendi lá. Senhores, por favor, pelo amor de Deus, eu vou ter que falar isso porque eu aprendi lá. Eu aprendi que se você vai fazer um motel, quando você for colocar música no motel, a música de motel tem que ter o som do saxofone. Olha só, que coisa mais incrível. Eu não aprendi isso na Bíblia, não, pelo amor de Deus. Nem tão pouco em teologia, nunca. Eu aprendi isso na ciência da música que trata com a engenharia de construção. Então, o motel, quando você vai colocar música de motel, porque o som do saxofone, ele tem a mesma influência do samba, no sentido de tocar, do som mexer com a estrutura mental nossa, onde os nossos, do cérebro, trata com as regiões erógenas. Então, a melhor música, o melhor som para poder realmente trazer provocação sexual. Isso eu aprendi naquela época, senhores. Por favor, né? Não me trata de louco, não.
Daí, naturalmente, vocês imaginam a minha situação, né? Como que, ao longo da história de estudos, eu acabei me desenvolvendo. Aí você fala, então, a bateria, ou então, vamos dizer, o saxofone, são do diabo, né? A coisa, olha, não vamos chegar a este absurdo, absolutamente a esse absurdo, né? Não é que o mal está nas coisas, mas o mal está em como essas coisas são utilizáveis. E daí vocês lembram que eu tratei, se não me engano, tratei com vocês, do princípio de associação em relação ao culto, que é uma coisa que eu acho que deve ser muito bem estabelecida, porque vocês vão para N regiões do Brasil, e cada região você pode trazer escândalo. A gente está aqui em Minas Gerais, vai ser pastor lá no Pará. Chega no Pará, você vai sofrer da contingência das nossas limitações, vamos dizer, geográficas brasileiras e também culturais brasileiras. Só um exemplo muito simples. Quando eu saí de Loncavate, aqui de Minas Gerais, e fui para São Paulo, não é? Eu tratava o foguete, aquele veículo que só um minutinho aí, por favor. Aquele veículo que conduziu os homens à Lua, lá na minha terra natal, chamava de foguete, não é? E aí no sermão que eu fui pregar lá na Igreja Presbiteriana do Centenário, eu falei assim, meus irmãos, então, aí o que aconteceu? Quando o homem chegou à Lua e ele foi no foguete, e ele desceu lá na Lua no foguete, entende? Aí começou a haver uns risos dentro da igreja, o povo começou a rir, entende? E aí eu fiquei assim, né, foguete, né? E aí, meus irmãos, eu me lembro que lá na minha cidade, o povo também soltou foguete. Aí pronto, aí a gargalhada foi geral, entende? E eu fiquei sem entender nada. E foi que o povo na cidade soltava foguete, e que o foguete foi na Lua, né? Entretanto, lá na região de São Paulo, que eu fui ser pastor, naquela região lá, foguete era um pum, entende? Era, na verdade, soltar o gás. Então, olha, falando isso na frente da igreja, e quer dizer, não foi um escândalo, porque eles perceberam a minha inocência. Mas quando terminou o culto, eu lembro que alguns presbíteros já passou, pelo amor de Deus, nunca fala isso aqui, não faz desse jeito assim não, porque foi difícil a gente segurar e a igreja não cair numa gargalhada geral, foi difícil para a igreja. E aí foi, durante a semana, o assunto da igreja. Olha só que coisa triste, olha só que coisa triste. Mas se vocês forem mais adiante ver essa questão do escândalo, né? Mas é o princípio de associação. Quer dizer, para mim a palavra era tranquila, não tinha soltar foguete, era soltar fogos de artifício. Foguete era o veículo que levou o homem na Lua. Mas para eles, foguete lá, nunca jamais. Eles tinham outro nome para cada uma dessas coisas, né? E o foguete mesmo naquela conjuntura, naquela época, naquela circunstância, era usado para uma coisa que era meio escandalosa falando na frente da igreja. Nós vamos enfrentar isso. Eu vou lembrar vocês, eu trato com gente adulta, mas uma história muito engraçada com um pastor que vocês conhecem, já está com o nosso Deus lá no céu, nós esperamos no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vê-lo lá com a graça do Senhor, que era o reverendo Sebastião Guimarães Filho. Não sei se você chegasse a ser aluno do reverendo Guimarães. Ele era um excelente professor, um pregador maravilhoso, foi meu auxiliar lá na Bahia. Mas eu achei muito engraçado ele me contando lá na Bahia, porque ele levou da Bahia para São Paulo uma empregada que gostou muito lá na Bahia, e a menina então mudou e foi para ele para continuar sendo empregada com ele em São Paulo. Só que lá na Bahia ela comprava pão e ela chegava na Bahia para comprar um pão, ela usava isso mesmo, foi lá na terceira igreja, exatamente. Então, aí eu lembro que lá na Bahia, o pão francês chamava, né, não sei se ainda hoje chama, mas cacetinho, né? A moça chegava lá assim, me dá 5 cacetinhos, por favor, me dá 5 cacetinhos, por favor, né? Então era assim que dizia. E aí, enquanto que aqui em Minas nós chamamos pão francês, ou temos algum outro nome para o pão francês, mas lá era cacetinho. E aí, agora me lembrei, já foi o contrário. Ele levou a menina de São Paulo para lá. E quando ele foi mandar a menina ir lá comprar o pão francês, ele disse, olha, cuidado, viu? Cuidado, você tem que pedir 10 cacetinhos. Ela disse, o quê?
É sério, você vai pedir 10 cacetinhos quando chegar lá a sua hora. Ela entrou na fila para pedir o pão e ela esqueceu o nome. Ela esqueceu o nome. Como é que falava? E ela ficou pensando, tentando o que era, como é que ela ia falar pedindo lá. Então, quando chegou a vez dela, ela falou assim, olha, eu quero 10 porretinhos. Eu quero 10 porretinhos. Então, a questão linguística, né, a questão que a gente enfrenta no nosso país, é muito difícil para nós. Então, quando você chegar em uma cidade, procura conversar com o povo o máximo que você puder conversar. É claro que você não vai conseguir sem dar alguns foras, né? Mas o fato é esse. Mas o que eu estou tratando com vocês é a questão do princípio da associação no culto, certo? O culto tem o problema, por que certos instrumentos, por que certos ritmos, por que certas palavras, por que certas coisas têm que ser acauteladas no sentido do uso. Entende? Por exemplo, eu fui ser pastor em Machacalis, agora aqui naquela região aqui de Minas Gerais, já quase na divisa do Espírito Santo, né? Quando ali em Machacalis, tinha um irmão que ele tocava uma 8 baixo, aquela sanfona, não é acordeona, era a sanfoninha que usava no meretrício, né, para aquelas musiquetazinhas, para aquele povo dançar o rapapé lá, então era aquela sanfona de 8 baixo. Então esse meu irmãozinho lá na igreja de Machacalis, ele aprendeu a tocar 8 baixo. Ele se converteu, acho que ele ia ser um futuro tocador lá no Rendezvous, lá na zona de prostituição. Então ele aprendeu a tocar. Quando ele veio para a igreja, ele trouxe a sanfonia dele. Meus amigos, meus irmãos, foi o maior problema da minha vida. Mais da metade da congregação ameaçou ir embora da congregação. E eu estava perdendo toda a liderança, porque ele querendo tocar, eu querendo, né, ajudá-lo e tal. Eu não sabia o problema que estava enfrentando. Então eu digo a vocês que a música, vocês também vão enfrentar a música, mas eu quero consolar vocês. Não se atormente quando vocês começarem a ter problema na área de música. Primeiro, dizem que quando Satanás caiu do céu aqui na terra, lá no céu ele era regente da orquestra, ele era o querubim da glória e ele era o regente do coro celestial, segundo alguns dizem. Então, quando ele caiu na terra, diz que ele caiu no departamento de música dentro da igreja. Então, Satanás, quando ele caiu aqui na terra, o lugar mais certo que ele cai dentro da igreja é no departamento de música. Vocês precisam de ver, ao longo da minha história pastoral, quantos conflitos musicais há. Os músicos da igreja, eles vivem em conflitos, parece que onde há mais briga dentro da igreja é no departamento de música, porque é uma luta de ego que eu nunca vi na minha vida. Eu falo com vocês humildemente, eu fico contente de falar com vocês, eu sei que muitos de vocês são músicos aí, né, lideram louvor na igreja, mas eu sei que vocês experimentam isso, como que há condições de ter tanto conflito dentro da igreja, maior conflito é nessa área, justamente na área da oração, vamos dizer, do louvor também, e que é linkado a uma parte importante do nosso culto, que é a música. Bom, eu estou mostrando a vocês aqui, né, não estou querendo criar preconceito nenhum com instrumentos, não é esse o meu propósito. O meu propósito é, ao vocês levar o povo de Deus à adoração, acautelem-se naquilo que vocês vão oferecer e saibam e verifiquem mais ou menos. E é lógico que nós vamos ter graves dificuldades. Eu fui pregar numa igreja no interior de São Paulo, há mais ou menos 4 anos atrás, eu fui pregar, e aí eu comecei o sermão falando que eu tinha passado em um certo lugar lá da cidade e tinha sentido o cheiro daquela árvore que é chamada Dama da Meia-Noite. Vocês conhecem ela? Que é manacá, né? Chama manacá. À noite ela exala um perfume, eu acho um perfume delicioso, o cheiro do manacá, entende? Ou da chamada Dama da Meia-Noite. Então, ela é uma árvore que dá uma florzinha azul e branca, mais ou menos. Aliás, você entrando agora na igreja presbiteriana metropolitana, eu achei engraçado, nós compramos um prédio e no corredor que você vai entrar na igreja, já tinha lá dois pés de manacá. Agora eu estou feito, agora estou feliz. Porque o que acontece? Eu me noivei e namorava debaixo de um pé de manacá, entende? Então, para mim, o manacá é uma árvore que lembra para mim o amor, que lembra para mim o romance,
Como era maravilhoso eu sentado ao lado da minha noiva, debaixo do pé de manacá, aquele perfume delicioso. Imagina você. Aí eu chego, quando eu chego lá em São Paulo, eu elogio o manacá durante os 3 minutos. E a congregação entrou, meus irmãos, em um pane. Assim, todo mundo ficou assim, gelado. E aí eu não entendi. Eu estou tão alegre falando do manacá, e tão alegre. Quando eu fui almoçar na casa do presbítero, ele falou assim, reverendo, eu não sentiu nada quando você falou do manacá além da igreja, não. Eu achei estranho, houve um silêncio tão quase mortal, esse mortal mesmo, reverendo, mortal mesmo. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque aqui, manacá é a flor que eles põem no caixão das pessoas que morrem, porque não tem floricultura aqui na cidade, então quando alguém morre, eles põem o manacá no caixão das pessoas. Então, quando a mãe vai embora, o pai vai embora, o filho vai embora, entende? Aquele perfume associa a lembrança daquela pessoa que morreu. Então, todo mundo tem maior tristeza quando sente o cheiro do manacá. Entenderam? Que é o princípio da associação. A minha esposa põe manacá para enfeitar lá a mesa do culto, entende? Se ela colocar lá, ela vai ser morta na igreja, entende? Porque aquela flor não é para poder colocar nada de bonito, não. Aquela flor é para lembrar a morte. Lembra a morte. Irmãos, nesse sentido, eu estou mostrando a vocês essa questão relacionada o temor de Deus, a vivência do culto, aquilo que é geral. Então, Deus deve ser, portanto, temido, deve ser amado. Então, a nossa adoração, ela deve ser, portanto, uma adoração voltada para o amor a Deus. O Deus deve ser louvado, engrandecido, ele deve ser invocado. Quanto à invocação, eu lembro a vocês um problema que eu tive durante todo o meu ministério. A primeira parte do meu ministério, eu aprendi com meus professores em Campinas que não devemos invocar a Deus, porque Deus está presente. Então a gente aprende a assumir a adoração dele. E não dizer, vem Senhor, esteja entre nós. Depois de 20 anos de pastor, eu nos meus cursos de mestrado e doutorado, eu vi alguns professores defendendo que temos que invocar. Ainda que o Senhor está presente, mas a invocação de Deus é para trazer consciência aos adoradores de que agora ele está presente de uma maneira especial para ser glorificado. Então, eu digo a vocês que eu ainda não, vamos dizer assim, coei isso ou ainda absorvi isso de uma maneira inteligente, lógica, teológica. Eu espero que vocês até possam ser bem-sucedidos aí com a invocação. Algum tipo de invocação, não. Eu, sinceramente, quando vou a alguma igreja, eu enfatizo demais, chamar a Deus, vou chamar o Senhor, vou chamar... Eu fico meio... Não, ele já está aqui, vamos glorificá-lo por meio de Jesus Cristo. Então, eu realmente não tenho assim... por exemplo, na minha igreja, até hoje, eu não consigo pedir a uma pessoa, faz uma oração de invocação aí, invoca a Deus aí. Sinceramente, é assim que eu penso, né? Eu já tive pessoas na minha igreja, até seminaristas, que foram trabalhar comigo, que falavam, vamos invocar a Deus, meus irmãos. Nunca repreendi, nunca combati, nunca estava errado, porque realmente, como disse a vocês, esse é um dos calcanhares de Aquiles, né, no meu ministério. Bom, o Senhor deve ser crido. Então, a adoração é para um Deus que você acredita, né? Ele deve ser servido. E aí vem a palavra servir, da palavra no inglês para culto é service, né? Service, é serviço, adoração. E a Bíblia, quando fala em servir, sinonimamente sempre é adoração. Sempre é adoração. O Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Alguma tradução diz só a Ele darás culto. Né? Então, só Ele servirás é fazer culto para Ele. Então, o nosso ministério, o seu ministério vai fazer culto para Deus. É isso que você ser expert, adorar o Senhor. Você vai fazer missão para ensinar todos os povos da terra a adorar ao Senhor, de maneira que o agrade. E aí você vai em Hebreus capítulo 12, assim como Deuteronômio 12, né? Você vai em Hebreus capítulo 12 também, né? Em Hebreus capítulo 12, você vai ver o seguinte, que recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual adoremos, sirvamos, latriomen, é a palavra original, sirvamos a Deus de modo como o agrada,
com reverência e santo temor. Olha, em Hebreus 12, porque aí o versículo 30 vai dizer, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É muito notável, que lá vai dizer, recebendo nós um reino. Olha só, para mim, esse versículo é o versículo que eu chamaria, depois de Romanos 12, 1 e 2, depois de Romanos 12, que é a consagração da nossa vida na adoração. Na verdade, nós temos em Hebreus 12, realmente um dos textos mais importantes, irmãos, mais importantes para o nosso culto. Por exemplo, diz assim, né? Recebendo nós um reino. Olha só, você não conseguiu, Hebreus capítulo 12, versículo 28, eu não estou lembrando agora, só se alguém quiser confirmar para mim, mas eu creio que Hebreus 12, acho que é 28, assim como Deuteronômio 12 também, acho que é 28 a 30, né? Que fala, não adorar conforme adoram os povos da terra, cuidar da calcalete. Alguém achou? Hebreus 12, no final do capítulo. Sim. Recebendo nós um reino inabalável. Já viu? Hebreus, só um minuto. 12. Eu amo esse versículo também. Hebreus 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. E Isso. 30, né? Porque, na verdade... Não tem 30, não. Eu vou ver se... eu creio... Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Isso, é o 29. Lê para nós. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o 29 é que é fogo consumidor, é isso? Isso. É isso? 29. Isso. 29. Obrigado. Falou, meu irmão precioso. Obrigado. Tá bom. Então, meus irmãos, é notável que é colocado que o nosso Deus é fogo consumidor em Hebreus, porque você lembra bem que Hebreus é um espelho de Levítico, de Salmo. Aliás, Hebreus é o trono de Deus, vamos dizer, Romanos é o trono de Deus e Hebreus é o altar de Deus, né? Em Hebreus nós temos o culto de maneira muito clara ali, porque Cristo é o sacerdote. Então, Hebreus, o assunto central de Hebreus é a adoração, é o culto. E, por isso, há muita reflexão em cima do Velho Testamento, com os sacrifícios, com o sacerdócio e tudo mais. E também com o culto. Então, ela funila aí, por isso, né? Recebendo nós um reino inabalável. Recebendo, não alcançando. Alcançando nós o reino, não. Ninguém alcança o reino. O reino é pela graça. O reino é da graça. Recebendo nós um reino, e este reino é inabalável, é imutável. Ele não muda. Recebendo um reino inabalável. Retenhamos a graça de ter recebido, né? Pela qual, aí vem latriomen, o original grego, latriomen, pelo qual sirvamos a Deus, ou prestemos culto a Deus. Eu acho que a tradução podia ser melhor para nós brasileiros, que a palavra servir não é tão relacionado como no inglês service é culto, mas aqui no Brasil culto é culto. Podia ser cultuemos a Deus ou adoremos a Deus, em lugar de sirvamos. Sirvamos a Deus de modo como lhe agrada. 2 pontos. Com reverência e santo. Bom, o que é o seguinte, o que é reverência? Reverência é considerar a pessoa, né, observar, considerar a pessoa distinta, diferente. Quando você tem reverência com alguém, você a trata de maneira reverente. Daí vem a palavra reverendo, né? Que nós usamos aqui em nossa igreja, que os batistas vivem no modo de lema lá. Eu me lembro que tem crente que fala, mas por que os pastores por ter reverendo? Reverendo é reverenciar, é como se vocês fossem alguns deuses. É isso? Uma vez uma irmã falou para mim que no Metropolitana, eu não gosto desse nome reverendo. Reverendo, eu não gosto de reverendo. Eu não gosto desse nome. Entende? Ela dizia assim. Aí eu contei para ela o que é que aconteceu, né? Eu falei com ela que quando eu era estudante de teologia lá em Campinas, eu estava em São Paulo, eu estava dentro do ônibus e sentou ao meu lado um jovem
que era também seminarista batista, que também trabalhava em São Paulo. Foi numa sexta-feira, nós acabamos viajando juntos. Aí ele falou comigo que estava numa grande briga lá no seminário batista, uma confusão, porque o seminarista batista estava montando, eles achavam que foi injustiça o pastor presbiteriano ser chamado de reverendo e os pastores batistas não serem chamados de reverendo. Eles achavam que eles tinham direito de ser chamados de reverendo, e aí eles estavam tentando fazer um documento, a Convenção Batista Brasileira naquela época, para poder que o pastor da igreja batista, que fizesse teologia, que tivesse algum, fosse chamado de reverendo. Eles estavam lutando por isso. Aí eu brinquei para eles, mas engraçado, dentro do seminário presbiteriano é o contrário. Os jovens presbiterianos, eles estão tendo eu acho que pastor é o nome mais bonito, é o nome melhor que existe, pastor. Aí pastor é o nome mais bonito, é o nome de Jesus, é o pastor. Jesus não é reverendo Jesus, é pastor Jesus. Então os pastores presbiterianos querem ser tratados de pastor. E vocês, pastores batistas, são reverendo. Eu acho que é engraçado essa confusão. Mas observe bem, eu estava tratando a música, não foi? E eu só para poder fechar aquele assunto, né, concernente àquele assunto lá, é que quando eu cheguei na Bahia e que aquela confusão musical na igreja, para tocar o Olodum dentro da igreja, eu lembro que eu tive que estudar no Centro Afro-Oriental, lá da Universidade da Bahia. E quando eu estudei no Centro Afro-Oriental, eu morri de rir, que estava tendo uma guerra nos centros espíritas, de macumba, de candomblé em Salvador, porque os jovens candomblecistas queriam colocar a guitarra, né, para tocar dentro da cerimônia do candomblé. E os pais de santos estavam lutando contra eles, porque não aceitavam. E era o seguinte, eu me lembro que eu estava estudando de um artigo sobre o assunto lá do candomblé baiano, e eles era o seguinte, que os pais de santos defendiam que quando colocava a guitarra e começavam a tocar a guitarra dentro dos centros espíritas ou que na cerimônia do candomblé, os orixás não desciam. Os orixás só desciam quando tocavam os instrumentos deles lá, que era foché, o berimbau, esses instrumentos que eram apropriados para o culto do candomblé. Mas quando colocava a guitarra, os orixás não desciam, os espíritos não aceitavam. É engraçado, né? Que Satanás também gosta de imitar a Deus. Assim como lá em Crônicas fala que os instrumentos eram separados, santificados ao Senhor, então também Satanás quer, lá na Bahia, né, para enganar eles lá, quer assim. Inclusive para poder tocar aqueles instrumentos. No carnaval, eles faziam padê, que era uma cerimônia de consagração e de pedir licença ao demônio para que ele permitisse tocar lá no carnaval, lá fora, os instrumentos que eram tocados lá dentro do candomblé. Então, era isso. E eles gostavam muito de cantar as músicas do candomblé no carnaval, porque eles acreditavam que isso fazia uma ponte, desarmava o povo contra a adoração candomblecista. Porque a pessoa chega lá dentro do centro espírita e escuta aquele som, aquele tipo de ritmo musical, e a pessoa estranha. Mas se ela escutar na rua, no carnaval, ela acostuma. Quando ela vai ao centro espírita, ela não tem problema nenhum. Está entendendo o processo que eu chamo como eu falei, me ajuda, é o chamado processo de sintonia. Eu falei, já vocês devem ter notado aí. Bom, mudando de assunto, é só para mostrar a vocês que não é só nosso privilégio ter problema musical na igreja, não. Lá na Macumba também eles enfrentam isso também. Bom, voltando aqui, nós vamos lembrar que ele é invocado e servido de todo o coração. Então, o coração é parte fundamental. De toda a alma, de toda a força. E eu incluí o que Jesus incluiu, de todo entendimento. Então, o culto do Novo Testamento tem a palavra básica de entendimento. Então, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é enchido por ele mesmo. E é tão limitado pela vontade revelada que ele não deve ser servido, adorado segundo a imaginação e invenção dos homens, nem sugestão de Satanás. Por que a Confissão de Fé fala isso aqui? Por causa da experiência que naturalmente veio ao longo da história. Toda vez que os homens, os crentes, a igreja, tentou servir a Deus com aquilo que ele não pediu, houve morte, houve fulminante morte, queima, como aconteceu com os dois filhos de
de Arão, não é? Lembram deles? Os 2 filhos de Arão, que foram levar fogo estranho e foram executados, foram eliminados. E Arão não pôde nem chorar por eles, porque o que eles fizeram foi tão hediondo de oferecer a Deus o que Deus não tinha pedido. Meus irmãos, é muito sério. É muito sério. Se Deus não pediu alguma coisa, é sério a gente colocar lá na frente. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca lá alguma coisa no mundo, a gente vai criar aquele link na WBU, exatamente, os filhos de Arão. Então, é o seguinte, quando nós colocamos lá na frente da igreja aquilo que está lá no mundo, nós estamos mundanizando a igreja. A adoração nossa, ao invés de ser para Deus, ela se torna para o homem. Entende? O objeto muda porque o que você usa destrona Deus, na verdade, e coloca o homem no trono. É o abominável da desolação, quem lê, entenda, ocupa o lugar santo. Eu acho interessante, e quem usou isso foi o Padre Vieira, eu li nos sermões do Padre Vieira, essa ilustração que eu achei engraçada. Ele era um católico e um idiota, portanto. Mas você sabe que o Padre Vieira foi os maiores ícones, né, da língua portuguesa. Ele realmente foi um mestre da língua portuguesa e influenciou o português de maneira notável. Mas o Padre Vieira diz acerca de Jacó, né? Eu não sei se você lembra de Jacó. De Jacó nesse aspecto, desculpa. É claro que você lembra, claro que você lembra. Mas é o seguinte, Jacó, quando ele queria que o rebanho fosse malhado, né, ou fosse listado, ele trocava lá na frente e colocava várias listadas dentro do rebanho. Então, as ovelhas, olhando aquelas varas listradas, elas davam luz a carneiros, cordeirinhos listados. E aí, ele fazia com que o rebanho dele crescesse em relação ao rebanho de Labão, o sogro dele. Então, o Labão chegava lá e disse, não, peraí. Então, eu falei com você que ia ser os listados seus, e agora só tem listado aqui. Então, vamos dizer, a partir de agora o listado tudo é meu. E você vai ficar com... Aí Jacó tirava as varas da frente. Aí nascia tudo. Quer dizer, Jacó sempre fazia, não sei, era um recurso naturalmente que Jacó conseguiu descobrir na alimentação, né? Na alimentação. Meus irmãos, eu vou ter que parar aqui, rapidamente procurar ali o coisa, porque está acabando a bateria aqui do meu celular. Só um minutinho, daqui a pouco estão terminando a aula também, né? Só um minutinho. Irmão, estou em trânsito, mas estarei na aula. Dá um ok, por favor. Tá mudo só para mim? Não.
Que neto? Ah, Alan José Neto. Tá certo. Olha, o Daniel Lisboa aí. Fala, Romo. Ah, neném. Que isso, mano? Essa. Isis, bom dia. É aí. Nossa, velho, já tá. Você tá comendo mandioca Tá com demais, hein, menino? cabelão. Crescendo pra Que danar, isso? ué. Abri o Caramba. volume pra ela ouvir o nome dela. Aí ela fica toda. Tá dando carne com hormônio pra ela, pai? Que isso aí? Isis, estão falando de você, ó. O tio tá falando de você. Oi, Falando que Isis. você tá gordinha. Tá Oi, não, Isis, você agora, tá lindo. tá grande. Ele falou que você tá Nossa, velho. gordinha. Isis, que bom que você puxou sua mãe. Rapaz, eu ia falar isso, viu, Romulo? Ela é minha cara, bicho. Vocês podem parar. É, o amor do pai é cego mesmo. Eles estão falando da Isis. Caramba, outro dia ela tava em pacotinho, ela já tá desse jeito, cara. Caramba. Eles estão falando de você. Não desça, não. Mostra pro Isso. tio, eles estão Dá um vendo sorriso, você. Isis. Mostra Dá um pra sorriso. eles quantos anos você vai fazer. Um aninho. Caraca, ela não tem um ano ainda. Pessoal, bom dia. Deixa eu Bom dizer uma dia. coisa. O reverendo Leão me chamou aqui e disse que não conseguiu voltar. Caiu, não conseguiu voltar. Vamos já estar no final da aula, então nós já estamos com a aula encerrada, então. Certo? Dá tchau, Beleza. pra- Tá Dá mandando tchau. mensagem. Dá tchau pro Qual que é o tio. Ele horário da escreveu aí outra? agora, né? É porque o tempo que o computador dele demora para ligar, Exato. acaba a aula. Tá bom?